Na segunda camada de uma aplicação web relacionada ao servidor, existem diferentes abordagens para melhorar a performance dos nossos websites. Entre elas, inicialmente eu vou mencionar a escalabilidade horizontal e a escalabilidade vertical. Em aplicações web, frequentemente nós trabalhamos com servidores que são responsáveis por receber requisições HTTP. E essas requisições HTTP, elas chegam aos nossos servidores de forma concorrente. E muitas vezes são muitas requisições para um único servidor. E um procedimento comum do servidor é que ele tem que executar um conjunto de processos para conseguir responder a cada uma dessas requisições. Independentemente de ser um ou múltiplos processos por requisição HTTP, quanto maior a carga de requisições HTTP que chegam ao nosso servidor, maior é a carga de trabalho dentro do nosso servidor. Normalmente, as nossas aplicações elas são configuradas para trabalhar com um número máximo de threads e processos. E basicamente, quanto maior o número de processos, maior vai ser o número de requisições HTTP que o nosso servidor vai conseguir responder. No entanto, existe a possibilidade de nós termos múltiplos usuários atingindo a nossa aplicação. E eventualmente esse número de usuários vai ser tão grande que vai sobrecarregar o nosso servidor, independentemente do número de threads que nós configurarmos. Até porque existe uma configuração normalmente otimizada de número de threads máximo para nós utilizarmos em um computador, de acordo com o seu hardware. Isso caracteriza um cenário de sobrecarga do servidor, né? O servidor ele não está suportando a carga de requisições HTTP que chega nele. E existem diferentes formas que são utilizadas atualmente para resolver esse problema de escalabilidade. A primeira delas, e a mais simples de ser entendida, é uma forma baseada no conceito de escalabilidade vertical. E ela leva em consideração um cenário simples. Se o nosso computador ele não possui um hardware que é capaz de lidar com todas as requisições, o que a gente pode fazer simplesmente é comprar um computador melhor. Né? Vamos trocar o servidor, colocar um servidor mais potente, com mais memória RAM, com mais quantidade de processamento, melhorar a nossa conexão com a internet, entre outros aspectos. E basicamente isso caracteriza o cenário de escalabilidade vertical. Em contrapartida, existe um outro cenário, que ele é conhecido como escalabilidade horizontal. E a ideia é que quando nós temos uma sobrecarga dos nossos servidores, isso tudo considerando o cenário de uma aplicação web. Quando nós temos a sobrecarga dos servidores, uma outra possibilidade que nós temos é se um servidor não aguenta o tráfego, nós poderíamos utilizar dois, por exemplo. E a solução disso então é utilizar múltiplos servidores, e essa é uma estratégia que é frequentemente utilizada em aplicações web, porque ela normalmente é mais barata do que a estratégia baseada em escalabilidade vertical. Até porque nós temos um limite computacional de infraestrutura que a gente consegue comprar em termos de hardware. Né? No entanto, escalar uma aplicação aumentando o número de servidores de mesmo custo, em teoria, tem se provado mais barato. E normalmente essa estratégia ela se resolve utilizando uma camada que a gente chama de balanceador de carga, que ele é um servidor que é responsável por delimitar tráfego que vai para cada servidor da nossa aplicação. No entanto, ela traz também um problema associado à sua utilização, que normalmente as nossas aplicações elas precisam ser implementadas considerando essa programação distribuída, considerando o fato que a nossa aplicação que o nosso usuário, na verdade, pode estar acessando a nossa aplicação em um servidor A ou em um servidor B. E isso traz uma série de limitações para a nossa aplicação relacionadas à utilização de sessão, entender sobre programação concorrente e como a gente faz para fazer a manutenção dessa aplicação, como a gente faz para subir os múltiplos servidores, atualizar o código, entre outros aspectos. É claro que essa estratégia, nesse cenário, eu ilustrei dois servidores, né, mas vocês podem imaginar que eu poderia contratar N servidores também para trabalhar de uma forma parecida com essa. Existem diferentes aplicações que implementam essa camada de balanceador de carga para nos auxiliar nos processos de escalabilidade horizontal, como por exemplo o Nginx, o Apache Traffic Server, o HA Proxy, entre outras ferramentas.
que precisam ser todas configuradas e vinculadas à nossa infraestrutura da nossa aplicação web. Todo esse cenário, é claro, ele ilustra as complexidades inerentes de gestão da infraestrutura de TI de uma aplicação web. E é claro que, sinceramente, eu mencionei ainda só a parte do balanceador de carga e da configuração de clusters de servidores web. No entanto, tem muitas outras complicações relacionadas a essa configuração da nossa infraestrutura. Atualmente, nós temos soluções que têm como objetivo simplificar essa configuração. E elas hoje são conhecidas principalmente na nossa área de TI como o termo de Cloud Computing. E a ideia da computação em nuvem, né, que é o Cloud Computing, é que ao invés de nós utilizarmos hardware físico, né, de nos preocuparmos em ficar configurando a rede dos nossos servidores, configurando o balanceador de carga, utilizar múltiplos servidores, configurar múltiplos bancos de dados com múltiplas réplicas, é que ao invés de nós fazermos isso diretamente em uma infraestrutura física, nós poderíamos fazer isso trabalhando com infraestrutura virtualizada. Então, trabalhando com múltiplos servidores virtuais, e dessa forma eu consigo levantar servidores e tirar servidores do ar de forma virtual, então eu não perco dados, tudo isso fica armazenado numa infraestrutura virtual, garantindo a escalabilidade horizontal e também facilitando a nossa manutenção e configuração desse tipo de sistema. Atualmente existem diferentes estratégias de se trabalhar com Cloud Computing e basicamente são elas: o IaaS, que é Infrastructure as a Service, né, que é infraestrutura como serviço, o PaaS, que é Platform as a Service, o FaaS, que é Function as a Service, e o SaaS, que é o Software as a Service. O que é importante entender dessas diferentes estratégias é que o que varia entre elas é que existe uma certa diferença de nível de abstração, de utilização entre elas. Normalmente, por exemplo, quando a gente fala em uma infraestrutura de serviço baseada em SaaS, né, em Cloud Computing, nós estamos pensando que quem vai utilizar a infraestrutura de SaaS é um ser humano, é uma pessoa normal, é um usuário comum. Por outro lado, quando a gente trabalha com um sistema baseado em FaaS ou PaaS, né, de serviço como plataforma, de plataforma como serviço, quem vai se preocupar em trabalhar com esse tipo de infraestrutura é um engenheiro de software. E por último, né, o IaaS, que seria o Infrastructure as a Service, quem vai trabalhar com esse tipo de sistema vai ser um administrador de sistemas. E basicamente esses diferentes níveis de abstração, eles funcionam de uma forma granular, de forma que o nível, a estratégia mais de cima, ela representa um nível de complexidade maior, em que vão ter mais detalhes para ser configurados, e conforme eu vou descendo entre essas estratégias, eu vou atingindo níveis mais simples, em que os meus usuários eles têm que se preocupar menos com a infraestrutura e mais com a aplicação ou com as regras de negócio. Uma forma de ilustrar a diferença entre essas diferentes abordagens pode ser observada nessa figura que eu extraí do site do medium.com. E basicamente, a primeira coluna, ela representa a forma como nós trabalhamos se, por exemplo, nós não utilizarmos nenhum serviço de infraestrutura. Então, basicamente, quando a gente organiza esse tipo de sistema, a gente tem que se preocupar com a rede dos nossos servidores, o armazenamento, com os servidores propriamente dito, com o sistema de virtualização, sistema operacional, máquina de execução, aplicação e com a execução das funções. Por outro lado, conforme nós vamos navegando para a direita, entre as diferentes estratégias de Cloud Computing, vocês vão observando que o número de preocupações dos usuários ele diminui. Por exemplo, se eu trabalho com uma infraestrutura baseada em IaaS, a minha preocupação vai ser simplesmente com as camadas de sistema operacional para cima. As camadas de baixo, elas são garantidas na verdade, pela empresa que me provê esses serviços, né? Então, a parte de rede, armazenamento, servidor e virtualização são preocupação da pessoa que me vende esse sistema. Com o PaaS, por outro lado, a pessoa que desenvolve, ela só se preocupa com a aplicação e com a execução individual das funções. Todas as outras preocupações são do nosso vendor, né? Da pessoa que vende o serviço. Quando a gente trabalha com o FaaS, que é o Function as a Service, eu só me preocupo com o desenvolvimento das funções. E por último, se eu trabalho com SaaS, se eu uso um sistema de SaaS, eu não me preocupo com nada, eu só uso a aplicação propriamente dita.
Exemplos de sistemas, na verdade, de empresas que vendem esses tipos de serviços, nós temos muitos ainda, né? Por exemplo, quando a gente fala em uma estratégia baseada em Infrastructure as a Service, nós temos a Microsoft Azure, a Amazon EC2. Quando a gente fala de um sistema de Platform as a Service, nós temos o App Engine, o Heroku, o Elastic Beanstalk da Amazon, o Bluemix. Atualmente, muitas empresas têm utilizado a terceira estratégia, que é o FaaS, que é o Function as a Service, que entre eles tem o Amazon Lambda, o Azure Functions e o Google Cloud Functions. E quando a gente fala em Software as a Service, nós pensamos em utilizar os recursos do Cloud Computing, no entanto, como usuários finais, né? Que basicamente é o que acontece quando os nossos usuários utilizam o Dropbox, Google Drive, YouTube, Facebook, todos eles estão lidando com a infraestrutura de Cloud Computing. No entanto, eles não precisam entender sobre como, na verdade, não precisam entender sobre os detalhes técnicos associados a essas implementações. Considerando o nosso desenvolvimento de disciplina, a nossa preocupação maior ela vai estar vinculada principalmente aos sistemas baseados em PaaS, que é o Platform as a Service, e o FaaS, que é o Function as a Service.